Oi pessoal, aqui é o professor Gabriel. Essa é a segunda parte da nossa aula 4 do Kodo. Nela a gente vai fazer algumas mudanças nas configurações do personagem. Então eu vou vir aqui no meu Cycle, clicar com o botão direito, vir em Change Settings, que é mudar as configurações. Nas primeiras 4 barras eu posso mexer na velocidade dele, então se eu quiser deixar ele mais rápido, eu mudo, por exemplo, o Speed Multiplier, que são os primeiros dois. Mas eu vou deixar assim por enquanto, eu posso ajustar pelos Quicklies por enquanto, se eu quiser. Eu vou marcar Show Hit Points, que vai mostrar uma barrinha de vida para eu saber quanto de vida o jogador tem. E o Max Hit Points, eu defino quanto de vida o meu jogador tem no começo do jogo. Então eu vou colocar, por exemplo, 400, eu acho que é um bom valor. Pode ser, 400. Qualquer valor acima de 200, eu acho que já é um valor bom. Se eu colocar 1000, por exemplo, o jogo fica muito fácil, porque quanto mais vida o jogador tem, mais fácil é o jogo. Então isso aqui tem que ser ajustado conforme o jogo. Eu vou colocar valores padrões agora, mas depois de montar toda a programação, definir o cenário, isso aqui pode ser ajustado para deixar o jogo um pouco mais fácil ou um pouco mais difícil. Eu vou apertar ESC e as configurações do meu jogador estão prontas, tem até a barrinha de vida ali. O míssil do inimigo não me mata mais instantaneamente, ele vai tirando 50 de vida dos 400 que eu tenho, então eu preciso de 8 mísseis. Agora eu vou vir nas configurações do inimigo, Change Settings. Para ele, eu vou marcar também Show Hit Points, para mostrar a pontuação, a barra de vida dele, desculpa. A vida do inimigo eu vou colocar aproximadamente 200, acho que é um bom valor. Quanto maior for a barra de vida do inimigo, mais difícil vai ser o jogo. Se eu colocar 1000, por exemplo, é super difícil, tanto que seria mais difícil ou a mesma coisa matar um inimigo do que matar a fábrica, então tem que ter um certo cuidado. Eu também vou marcar ele como Creatable, lembrando o que o Creatable faz. O Creatable faz com que o inimigo desapareça em jogo, mas ele ainda existe. O Creatable, eu marco o meu personagem como criável, ou seja, ele pode ser copiado e colado, que nem foram as pedras na aula passada, ou por programação eu posso criar ele ao longo do tempo, que é o que a gente vai fazer com a fábrica. Embaixo do Creatable, a gente tem o Max Created, que indica qual o número máximo de cópias desse objeto podem existir. Isso aqui é bem de acordo com a potência do computador. Eu vou colocar, por exemplo, 20. Acho que 20 é um bom valor. O meu computador com certeza roda mais do que 20, mas eu não quero tantos inimigos no cenário ao mesmo tempo. Até porque depois de 20 inimigos, significa que o jogador provavelmente já não vai ganhar o jogo mesmo. Então eu vou deixar 20 aqui como valor. Isso aqui pode ser ajustado. Qualquer valor entre 10 e 30 eu acho que já é bem aceitável. Se quiserem 100, tudo bem, mas normalmente demora um tempo até 100 inimigos nascerem. Apertar ESC. Ó, lembrando o que o Creatable faz. Ele deixa essa aura verde em volta do inimigo, ele até não tem mais animação, ele fica parado. E se eu apertar ESC, ele desaparece. Ele não está no começo do jogo, porque ele está servindo como uma referência, como uma fórmula para outros inimigos. Agora, se eu clicasse com o botão direito Copy, botão direito Paste, esse inimigo aqui, sim, ele está vivo em comparação ao outro jogador. Eu vou até tirar ele aqui. Ao outro jogador não, ao inimigo, desculpa. Então ele está aqui montado. E agora eu vou vir para a fábrica. A fábrica eu vou definir uma cor diferente, eu vou ter que colocar preto, por exemplo. E eu vou vir nas configurações dela, Change Settings. Eu vou marcar ela como imóvel só para evitar que qualquer grupo de personagens empurre ela. Para estruturas como castelo, cabana e fábrica é bem difícil que um personagem empurre outro. Mas para, por exemplo, Cycle e Jet é bem mais provável. Então só para evitar mesmo que qualquer coisa aconteça, eu vou marcar ela como imóvel. Se eu marcar ela como invulnerável, eu não consigo disparar nada contra ela, não vai funcionar, então isso aqui deixaria o jogo impossível de se ganhar. Eu vou mostrar a barra de vida, e na configuração de vida dela eu vou colocar um valor bem alto. Eu vou colocar o valor máximo, que é 1000. Vocês podem colocar um valor como, por exemplo, 500, qualquer valor acima disso já é mais difícil. Lembrando que ela tem que ter bem mais vida do que os inimigos, então os meus inimigos têm 200, ela tem 1000, ela tem 5 vezes mais vida. Claro que eu só preciso destruir uma fábrica, enquanto destruir os inimigos não muda o jogo, tá? Vou apertar ESC. Eu posso até testar, demora aproximadamente 13 segundos, se eu não me engano, para destruir a fábrica usando toda a configuração, talvez deve um pouquinho menos. Mas eu ainda não tenho nenhum inimigo sendo criado. E se eu destruir a fábrica,
nada acontece porque eu não fiz a programação dizendo que se a fábrica morre, eu ganho o jogo. E é isso que eu vou fazer agora. Vou vir aqui na ferramenta de objeto, botão direito, program, botão direito, program, aqui. E eu vou dizer, se a vida dela estiver abaixo de 1, eu ganho o jogo. Da mesma maneira que eu fiz a linha 4 do jogador. Então, se a vida, health, estiver abaixo, com below, e 1 dentro de points, eu vou ganhar o jogo. Então, eu vou vir aqui em game e win. Eu posso até dizer qual cor de jogador ganhou, por exemplo. Eu posso dizer que o jogador azul ganhou. Eu já vou testar essa montagem. Então, aqui. Vou disparar algumas vezes contra a fábrica. Assim que ela morrer, que ela explodir, eu tenho que receber a mensagem de win. Ok, isso aí. Já estou ganhando o jogo, ela só não está criando os inimigos, que é o que eu quero que ela faça. Para isso, eu vou vir aqui na segunda linha e a gente vai usar dois conceitos que a gente ainda não viu. O primeiro é o conceito de random, que significa aleatório, e o segundo é o conceito de create, para eu criar objetos por programação. O random, que significa aleatório, ele funciona como um sorteio. Ele até tem um símbolo de dado que eu vou mostrar daqui a pouco, mas eu sorteio entre dois valores. E por que eu vou usar isso? Se eu colocar para os inimigos nascerem a cada 2 segundos, como por exemplo assim, timer 2 segundos, essa linha roda a cada 2 segundos. Isso torna o jogo um pouco previsível, e é uma coisa que eu pessoalmente não quero nesse momento, e faria com que eu tenha certeza quando é que o próximo inimigo ia nascer. Então, para deixar isso um pouco mais variado, um pouco mais dinâmico, a gente consegue criar um sorteio de tempo. Para isso eu vou fazer da seguinte forma, eu vou colocar 1 segundo como sendo o menor tempo possível entre inimigos, então o menor tempo que pode acontecer é 1 segundo entre cada inimigo. Eu vou colocar a mensagem de sorteio, que é o random aqui em cima, os dadinhos. E agora eu digo qual o maior tempo possível entre inimigos. Eu vou colocar 3 segundos, por exemplo. Quanto menor for esses valores, mais inimigos nascem, mais difícil é o jogo, então isso aqui também pode ser ajustado. Eu estou dizendo, pega um valor entre 1 e 3 segundos, sorteado, e espera esse tempo. Então esse valor pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 1,5, pode ser 2,5, pode ser valores quebrados. Ele vai esperar esse tempo, vai fazer o meu do, repete. Pega um valor diferente agora. Então ele não vai definir, por exemplo, 2 segundos e todas as vezes vai ser 2 segundos. Ele vai para cada vez que ele for criar um inimigo, sortear um tempo diferente. Então isso pode ser útil até para causar dano que tu não tem certeza, por exemplo. Então é um dano aleatório entre 10 e 20. E daí tu pode montar dessa forma com o random. A diferença é que aqui a gente está usando para tempo. Para criar personagens, eu vou vir aqui no do. A gente tem o Actions aqui em cima, que são algumas ações meio diferentes do que o personagem pode fazer. Então a gente pode até mexer na água ou até mesmo abrir e fechar a fábrica. A gente vai usar o Create para criar objetos. E aqui a gente tem algumas opções já prontas, como pedras, maçãs, moedas e tudo mais. Até tem aqui algumas coisinhas a mais. A diferença é, esses objetos aqui, eles vêm sem programação nenhuma. Então, por exemplo, se eu criasse uma maçã ou uma estrela que curasse o jogador, essa programação não estaria pronta nessa maçã. Teria que ser feita no jogador. Porque esses objetos aqui vêm sem programação. Mas eu posso criar objetos que eu marquei como criáveis, os creatables. Então eu marquei o meu inimigo como creatable, tanto que ele desaparece. E ele vai estar aqui nessa lista, no Jet 1. Eu posso criar um conjunto variado de inimigos, então, por exemplo, 5 inimigos diferentes, marcar todos eles como creatables e criar um de cada vez na minha fábrica com tempos aleatórios. Então aqui eu vou dizer, sorteia um tempo entre 1 e 3 segundos, espera ele, cria um jet e repete esse processo. Então a cada de 1 a 3 segundos tem que estar nascendo um jet, sem eu ter uma boa noção exata de quanto tempo isso está acontecendo. Ok? Vou ir aqui, vou até destruir esses jets. FPS. E agora eu vou tentar jogar o meu jogo rapidinho. Todos os inimigos que estão sendo criados, como eles são creatables, eles têm... Ó, vou até morrer aqui. Ó, perdi. Mas eu acho que eu consigo jogar um pouco melhor dessa vez. Isso. Desviar dos inimigos. E foi.
explicar. Então essa é a montagem do nosso jogo. Algumas coisas a mais que podem ser adicionadas, por exemplo, é eu criar um segundo objeto, como por exemplo um castelo, e esse castelo também criar inimigos. Então eu posso, na programação dele, definir um timer e eu vou dizer, por exemplo, a cada 5 segundos, ou de 3 a 5, por exemplo, vou trocar aqui por 3 até 5, por exemplo, eu vou criar um inimigo, um create, aqui, create e jet. Então esse castelo também vai criar inimigos, só que de uma maneira um pouco mais devagar. E para deixar o jogo mais difícil, eu não fiz com que destruir esse castelo. Vou até mostrar a barra de vida e colocar, por exemplo, 300, talvez, 400. Vou botar 400. Então, o meu castelo tem 400 de vida e mostra a barra de vida. Então, esse castelo também cria inimigos, mas destruir ele não faz com que eu ganhe o jogo. Ele é só uma maneira a mais de me atrapalhar. E eu posso copiar esse castelo e adicionar vários castelos pelo meu cenário. Então, agora os alunos têm uma liberdade para alterar o cenário, mudar os valores, mudar a maneira como eles querem que algumas coisas funcionem. Então, por exemplo, eu posso levar bastante aqui e fazer com que seja mais difícil de cair nessas áreas. Eu posso trocar as cores, eu posso adicionar mais inimigos, eu posso criar, por exemplo, uma maçã que cura o personagem. Eu vou até ensinar a fazer isso aqui rapidinho. Boto uma maçã. E eu vou fazer com que, se eu bater nessa maçã, por exemplo, Bumped, no Cycle, a gente tem os efeitos de combate e um deles é o heal, que é curar. Então eu digo quanto eu quero curar, por exemplo, 50 de vida. E eu preciso dizer aqui no More que quem vai se curar é ele, o It. Se eu não colocar isso, ele normalmente tenta curar a maçã. Então se o Cycle bater na maçã, eu vou curar 50 pontos de vida do Cycle. E eu já vou fazer com que a maçã desapareça também. Então Bumped, no Cycle, combate, Vanish para desaparecer e Me. Isso é bem parecido com o que a gente fez com a pedra na aula passada. Então eu vou vir aqui, esperar tomar um pouco de dano. Ok, e agora eu vou tentar pegar a maçã. Ó, me curei 50 de vida. A barra encheu um pouquinho e a maçã desapareceu. E essa era a nossa aula 4, pessoal. Pratiquem bastante, podem alterar o cenário à vontade. E lembrem sempre de vir aqui na casinha, salvar e compartilhar o mundo para que eu possa dar uma olhada depois. Obrigado. Qualquer dúvida, entre em contato.